Salve pessoal, professor Alexandre aqui na área, mais uma vez uma aula de matemática, dessa vez já começando a temporada de vestibulares de 2024, final de 24, vestibulares, portanto, 2025, começando com Unicamp 2025, primeira fase, prova que foi realizada ontem, e nós já procuramos trazer bem rápido a correção para vocês, para tirar a ansiedade aí de quem fez e quer discutir as questões, quer ver se acertou, se pensou direito. Quem está se preparando para o Enem, para a FUVEST ou outros vestibulares, e quem está pensando mesmo na Unicamp segunda fase, trazemos a correção de outras matérias também, que vocês vão achar aqui no canal da Escolha Educação. Nós somos um coletivo de professores e estamos preparando materiais para você que quer estudar aí para os vestibulares. Então, já de entrada, eu peço que você se inscreva no nosso canal, muito importante, dá aquele like, compartilhar com os amigos, né, se você gostar. Se você não gostar, manda um comentário, faz aí as suas perguntas, mas se inscreve no canal e dá aquela moral para nós aqui da Escolha, que nós estamos procurando trazer um trabalho de qualidade para vocês. Pessoal, Unicamp, primeira fase, uma prova bastante boa, né? A Unicamp já vem se consagrando aí na primeira fase como uma prova bastante conceitual. Eu acho que é uma prova que não é fácil, uma prova para candidatos preparados na matemática. Então, se você está estudando, vale a pena dar uma olhada nessas questões para você aprender alguns conteúdos aí. Eu fiz um pouco de forma rápida, mas eu acho que deu para compreender bem. Então, se você está interessado em alguma questão específica, dá aquela puladinha, avança. Mas, pessoal, deixa aí o seu comentário, que para mim é muito importante, tá bom? É uma prova de diversidade de questões, assim, são 12 questões, né? São matérias bastante diferentes e pega um pouco de grandes temas aí clássicos da matemática do ensino médio. Infelizmente tivemos uma questão anulada, né? Vocês vão ver aí a questão que não tinha resposta, uma falha, demos um puxão de orelha aí nos autores da Unicamp, mas de qualquer forma a equipe que elabora as questões muito boa, né? E estamos felizes com essa prova, como professores gostamos de fazê-la e achamos que tem muito conteúdo aí para estudar matemática de boa qualidade. Então é isso aí, curte a aula, né? E manda seus comentários para gente, suas dúvidas, dá aquele like e se inscreve no canal. Falou? Vamos para a aula? Bom, pessoal, primeiro exercício aqui da prova QZ, questão 47, né? Unicamp, primeira fase. Esse exercício, pessoal, muito fácil, né? Muito tranquilo, né? Ele mostra aqui um gráfico, esse gráfico aqui de desempenho dos estudantes brasileiros no PISA. Então aqui a gente tem, né, alunos de baixo desempenho. O que significa baixo desempenho? Está aqui, ó, pontuação abaixo do nível 2. E aqui em preto, que não usa no problema, alunos de alto desempenho. Então aqui tem Brasil e média OCDE. Brasil e média OCDE, Brasil e média OCDE em matemática, leitura e ciências, tá? Então só uma dessas quatro alternativas é verdadeira, então vamos interpretar aqui, ó. Ele começa dizendo aqui, ó, no Brasil, 27% dos estudantes atingiram pelo menos o nível 2 em matemática. Então cadê matemática? Tá aqui. 27 atingiram pelo menos o nível 2, ou seja, se 73 ficaram abaixo do nível 2, olha aqui, ó, abaixo do nível 2 foram 73. Então, onde que está os 27? Está aqui, ó. Então, o que é o 27? É 100 menos 73. Então, aqui é os que conseguiram nível 2 no mínimo, tá bom? E isso vale para todos os casos. Então, a pergunta aqui, ó, considerando o texto e o gráfico que tratam do desempenho dos estudantes brasileiros, o que é correto afirmar? Letra A, que atingiu pelo menos o nível 2 de proficiência em ciências, é de 45%. Então, nós temos aqui ciências, que atingiu pelo menos o nível 2, ou seja, não ficou abaixo do nível 2, porque esses daqui ficaram abaixo do nível 2. Então, quem não ficou abaixo do nível 2 foi essa galera aqui, ó. Né? E essa galera aqui é quem? 100 menos 55, que dá exatamente os 45. Então, sem ler mais nada, letra A é a correta, tá? A gente pode analisar as outras, ó, que tem baixo desempenho em leitura. É maior do que o percentual de alunos com baixo desempenho em ciências. Vamos ver aqui, ó. Baixo desempenho em leitura, 50. Baixo desempenho em ciências, 55. Então, não é maior, né? É menor. Baixo desempenho em matemática é o dobro do percentual da média da OCDE. Não, né? Seria 73, não é o dobro de 31.
e que teve alto desempenho de leitura é 5%. Então, leitura, alto desempenho, é aqui, ó, seria 5 aqui, mas nenhuma aparece. Então, esse exercício muito tranquilo, a interpretação desse gráfico aqui, né? Um gráfico diferente, que a gente não está muito acostumado a analisar, mas simples, pessoal, tá bom? Já então, a questão 48, Márcia vai sortear um número entre 1 e 2025. Aqui faltou dizer, né? Um número inteiro, né? Um número natural entre 1 e 2025, mas vamos supor que isso fique implícito. Qual a probabilidade de um número sorteado ser múltiplo de 3 ou múltiplo de 7? Então, esse problema clássico, né, pessoal? A gente tem que pegar entre 1 e 2025, quantos múltiplos de 3 tem, quantos múltiplos de 7 tem, e depois vai ter múltiplos de 3 e de 7 ao mesmo tempo que vão ser contados duas vezes. Então, a probabilidade da gente conseguir, né? A probabilidade que a gente vai ter que calcular é a probabilidade de ser múltiplo de 3. Depois, a gente tem que calcular com a probabilidade de ser múltiplo de 7, somar. E depois, tirar a probabilidade de ser múltiplo de 3 e 7 ao mesmo tempo, tá? Esse daqui é o cálculo que a gente vai ter que fazer. Para isso, a gente vai precisar fazer 3 divisões, pessoal. Então, assim, olha lá, vamos ter que pegar 2025 e dividir por 3, para ver quantos múltiplos de 3 vai ter aqui nessa sequência de 1 até 2025. Então, vamos lá, vamos dividir aqui, vamos acelerar um pouquinho. 6 vezes aqui, 18, sobra 2, 22. 7 vezes agora, sobra 1. 15, 3 vezes 5, 15. Então, são 675 múltiplos de 3, tá bom? Então, qual a probabilidade de você sortear um múltiplo de 3? 675 sobre o total, que são 2025 números, certo? Mas, agora vamos calcular de 7. Então, a gente tem que dividir agora 2025 por 7, pessoal. Vamos lá, o 7 vezes 2, 14, para 20 falta 6, 62. 7 vezes 8, 56, para 62, 6, 65. 7 vezes 9, 63, sobra 2. Então, não chega a completar 290. 289 são os múltiplos de 7. Então, a gente vai somar aqui, 200, opa, vamos pôr na corzinha certa. 289 sobre 2025 é a probabilidade da gente sortear um número múltiplo de 7. Agora, claro, você ao fazer essas contas, aqui nesses 675, nesses 289, acabaram se somando múltiplos que são de 3 e de 7 ao mesmo tempo, duas vezes. Então a gente tem que descontar. Então vai fazer menos os múltiplos que são de 3 e de 7. Quem são os múltiplos de 3 e de 7 ao mesmo tempo? São os múltiplos de 21. Né? Porque 3 vezes 7 é 21. Então a gente vai ter que fazer 2025, né, dividido por 21. Essa é a continha que a gente vai ter que fazer. 2025 dividido por 21. A gente vai ver aqui que cabe 9 vezes. Então vai dar 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18. 189, né? Aqui vai sobrar 13. Desce o 5, 135. Vai dar 6. 21 vezes 6 dá 126. Né? E sobra aí 9. Então são 96 múltiplos de 21. Quem são esses múltiplos de 21? Múltiplos de 3 e de 7 ao mesmo tempo. Então, esses a gente vai descontar. Então, essa é a probabilidade de tirar múltiplos de 3 e de 7 simultaneamente. E aí, pessoal, simplesmente 675 mais 289 menos 96. Vamos vir para cá. Então, vamos fazer essa continha aqui. 675 mais 289. Vai dar 5, 9, 14. Vai 1, 8, 8, 16. Vai 1, 7, 2, 9. 964 menos os 96. Né? Que aqui vai dar 8, aqui vai dar 6 e aqui vai dar 8. Então serão 868 dentre os 2025 possíveis. Essa alternativa A. Tá bom, pessoal? Mais um exercício tranquilo, dessa vez de porcentagem, de aumento percentual, um assunto muito interessante, assim, que os vestibulares exploram muito. Um telefone celular custava 2.000 em janeiro, em abril o preço foi reajustado em 10%, a porcentagem mais fácil que tem de calcular, né? Depois, em junho, o preço foi novamente reajustado em 10%. Então, ele foi 2 reajustes de 10%. Então, vamos escrever aqui essa situação, ó, 2.000. O que é aumentar 10%, gente? Dividir por 10, né? Dá 200 e somar com os 2.000, ou seja, ele foi para 2.200 no primeiro reajuste. Mais um aumento de 10%, né? Vamos colocar aqui um mais, né? Um aumento de 10%. Então, divide por 10, 220, e soma com 2.200, foi para 2.420. Então, após esses dois reajustes aí, de 2.000, ele foi para 2.420, beleza? Numa promoção em novembro, Rogério finalmente comprou
com um desconto de 20% o celular. Ou seja, ele comprou, né, desse 2.420, ele ganhou um desconto de 20%. Quanto que ele pagou pelo aparelho? Então, a gente vai ter que agora pegar o 2.420 e fazer, né, uma subtração aí de 20%. O que é subtrair 20%? É 10% duas vezes. Então, aqui, ó, 242 é o 10%, né? Então, 20% seria o dobro de 242, que seria 484. Então, a gente pode fazer aí que conta, né? Tem dois jeitos de fazer isso. Eu gosto muito de fazer de outro jeito também, mas vou fazer assim, né? 10%, colocar aqui, né, com mais detalhes para todo mundo acompanhar. 10%, 242, 20%, 484. Então, a conta seria 2.420 menos 484. Essa continha aí vai dar 1.936, né? Que é a alternativa B, pessoal. Um outro jeito de fazer um desconto de 20% é multiplicar por 0,8. Eu gosto muito desse jeito, eu vou deixar ele aqui em cima. Ó. Então, se o 100%, eu vou tirar 20%, eu vou ficar com 80%. Quer dizer, eu vou pagar 80% do preço, né? Ou seja, eu vou pagar 80% de 2.420. Ou seja, que conta que eu faria? 2.420 vezes 0,8, né? Então, vamos montar ela aqui. Né? Ficaria assim, 2.420 vezes 0,8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 4, 32 e 1, 33. Vão 3. 8 vezes 2, 16. E 3, 19. Uma casa decimal aqui. Então, de novo, os 1.936 aí. Tá? Que é a alternativa B. Então, muito legal esse problema, né? Para a gente pensar assim, um aumento de 10%, depois um aumento de 10%, e a hora que você desconta 20%, você não volta para o valor original, né? Porque o desconto de 20% é em cima de um valor maior. Então vai acabar voltando mais para baixo do 2.000, né? Esse desconto aqui de 20%, ele é maior, né? O desconto de 20% é maior que dois aumentos consecutivos de 10%. Esse é um problema muito explorado nos vestibulares. Tá bom, pessoal? Aí agora um exercício de trigonometria, também não muito complicado, né? Porque ele deu todas as fórmulas, precisa ter intimidade com a linguagem e um pouco de traquejo, assim, né? De fluência em manipular essas continhas aqui, né? Mas ele fala aqui rápido das funções trigonométricas e tal, ele fala que a gente usa muito os valores notáveis, π sobre 3, π sobre 4, π sobre 6, mas com algumas outras fórmulas ou identidades, ele fala que é possível trabalhar com outros números, e ele quer falar aqui, ó, do seno de π sobre 12. Na verdade, ele quer que a gente demonstre, que a gente calcule o valor de seno de π sobre 12 usando essa transformação aqui, vou escrever ela de um outro jeito, porque o jeito que ficou escrito aqui pode ter embolado a cabeça de algumas pessoas, né? Que escrita que é essa aqui, então? É cosseno. Ele escreveu na horizontal, né? A gente não gosta muito dessa escrita. Cosseno de x sobre 2 igual a raiz de 1 mais cosseno de x, tudo sobre 2. Atenção, né? Porque tem um duplo parênteses aqui ó, no final. É que todo 1 mais cosseno de x está sobre 2 e tudo isso está dentro da raiz. Essa é uma identidade trigonométrica do arco metade, que a gente chama, né? Então isso permite que a gente calcule cossenos de arcos metades a partir do valor que a gente conhece. É exatamente o que ele pede para calcular. E além disso, a gente vai ter que usar também a relação fundamental, que é aquela que a gente já sabe também, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vamos ter que usar essa relação fundamental aqui. E aí, pessoal, então como é que a gente vai fazer? A gente, então, utiliza o seguinte, a gente faz assim, ó, supondo que o x seja π sobre 6, por que eu quero supor que o x seja π sobre 6? Porque eu quero calcular a metade de π sobre 6, né? Ou seja, eu quero calcular o x sobre 2, que é a metade de π sobre 6 dividido por 2, que é π sobre 12. É isso que ele quer calcular. Então, eu vou supor que o x é o cosseno de π sobre 6 e vou aplicar essa fórmula aqui. Vamos lá, então? Vamos fazer essa continha? Não é muito difícil, é só aplicar. Então, vamos aqui, ó, cosseno de π sobre 12. Então, lembra, o x é o π sobre 6, igual a raiz de 1 mais cosseno de π sobre 6, certo? Tudo sobre 2, isso tudo dentro da raiz. Agora, é claro, eu tenho que saber, ele não dá esse valor, a gente tem que saber o valor do cosseno de π sobre 6. Π sobre 6 é 180 sobre 6, que é 30, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, essa formulinha vai continuar aqui, vai ser 1 mais
raiz de 3 sobre 2, beleza? Tudo sobre 2 dentro da raiz, certo? Então, né, vamos pegar esse igual aqui, vamos pôr ele um pouquinho mais para baixo aqui, né? E aí, ó, então é raiz quadrada de 1 mais raiz de 3 sobre 2, então vai ter uma raiz dentro da raiz, já dá para ver isso aqui, ó, nas respostas. Vamos continuar desenvolvendo isso aqui. Então, como é que vai ficar? Esse aqui em cima eu posso fazer um MMC, então vai ficar assim, ó, 2 mais raiz de 3 sobre 2. Coloquei os dois números aqui no mesmo denominador. E embaixo um outro sobre 2, tudo dentro da raiz, né? E aí, por fim, esse 2 aqui, 2 mais raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, conserva a primeira fração e multiplica pela segunda invertida, vai dar 2 mais raiz de 3, tudo sobre 4, tudo dentro da raiz. A raiz de 4 embaixo vai ficar 2, então vai ficar 2 mais raiz de 3, tudo dentro da raiz, sobre 2. Acontece, pessoal, que esse é o valor do cosseno de π sobre 12, e ele quer o valor do seno. Então nós vamos ter que usar agora o quê? A relação fundamental, que é seno ao quadrado de qualquer arco mais cosseno ao quadrado de qualquer arco igual a 1. Então vamos ver como vai ficar aqui, ó. Vai ficar seno ao quadrado de π sobre 12 mais cosseno ao quadrado de π sobre 12. Isso é igual a 1. Quem que é o seno ao quadrado? É o que eu quero calcular. A gente quer o seno de π sobre 12. Então, seno ao quadrado de π sobre 12 mais cosseno ao quadrado de π sobre 12. Então, esse é o cosseno. Então, isso aqui, ó, o quadrado, é só você tirar essa raiz aqui, ó. Vai ficar 2 mais raiz de 3 sobre 4. É esse número aqui que está dentro da raiz, porque esse daqui é o valor, a raiz é o valor do cosseno. O cosseno ao quadrado é só tirar a raiz. Isso é igual a 1. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Seno ao quadrado de π sobre 12 igual a 1 menos esse valor aqui. Passei para o lado direito, subtraindo tudo isso aqui. Coloca igual, vamos colocar aqui, uma fração 1, vamos escrever como 4 quartos, então vai ficar 4 menos 2 mais raiz de 3. Só que esse menos distribui, né? Porque tem um parênteses aqui. Então, essas pegadinhas assim, né? Vai ficar 2 menos aqui. Tudo sobre 4. E aí, finalmente, vamos ajeitar aqui um pouquinho. Vai dar igual ao quê? 4 menos 2, 2. Menos 2 raiz de 3 sobre 4, né? E aí, pessoal, esse é o valor do seno ao quadrado, ok? Para tirar só o seno de π sobre 12, vou terminar aqui desse lado, ó. Seno de π sobre 12, então igual a raiz disso aqui, ó. Então, raiz de 2 menos 2 raiz de 3, e a raiz de 4 embaixo é 2. E aí é a alternativa A. Então, um exercício que ele é tranquilo, porque essa fórmula aqui, antigamente a gente decorava, muita gente sabe de cor essa fórmula, né? A relação fundamental ele não fala aqui, ele não diz qual é, tem que saber de cor, né? Vamos só ligar aqui, né? Esse aqui termina aqui, para você ficou um pouco confuso aqui, né? E aí é truque de manejar um pouco esses números, né? Essas raízes. Então, um pouco de traquejo, que é o que a gente espera de um aluno para a primeira fase da Unicamp. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Questão 51, a questão da lanchonete. Aqui, o famoso diagrama de Venn, né? Esse aqui é o exercício que a gente de conjuntos, que é também muito batido nos vestibulares, né? Então, são sucos, né, que você pode fazer. É legal esse diagrama para representar sucos, né? Eu posso fazer suco só de abacaxi, né? Eu posso fazer suco só de laranja ou suco só de morango, ou então eu posso misturar dois sabores, por exemplo, laranja com morango, ficaria nessa intersecção aqui. Ou se eu quiser misturar abacaxi com morango nessa intersecção aqui, ou se eu quiser misturar abacaxi com laranja nessa intersecção aqui, e por último aqui os sucos que têm os três sabores, ou as três frutas misturadas, né? Então, aqui, ó, o dado principal e o mais importante do problema, o único, na verdade, é aqui, ó, 65 copos de sucos. Então, eu tenho, num total, aqui, cada pedaço desse, cada intersecção dessa aqui somada, tem que dar 65, beleza? Como falta duas, eu não vou saber quanto é cada uma, eu vou saber quanto é a soma delas duas. Então, por exemplo, aqui eu tenho 10, mais 15, 25. 25 mais 7, 32. 32 mais 6, 38. 38 mais 8, 46.
Então, pessoal, 46 para 65, falta 19. Ou seja, o que que eu estou concluindo? Que esse pedaço aqui mais esse pedaço aqui juntos, eles fazem 19, beleza? Se o problema fosse diferente, eu não teria como descobrir cada um individualmente aqui. Mas acontece que olha a pergunta que ele está fazendo, né? Os sucos foram colocados em copos não rotulados. Se uma pessoa escolher um copo ao acaso, qual a probabilidade, então, de novo, probabilidade, de que ela tome um suco que tenha exatamente dois sabores? Ou seja, tem que ter exatamente dois sabores, não pode ter três. Porque três também tem dois, né? Dois mais um. Então, ele quer saber exatamente dois sabores, exatamente este pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, dividido pelo total. Então, a nossa probabilidade aqui de dois sabores vai ser quanto? Esses dois aqui, que é 19, mais esse outro 6 aqui, que também é exatamente dois sabores. Não posso considerar o 7, nem os outros. Então, 19 mais 6, tudo isso dividido pelo total de sabores, que é 65. Então, a nossa probabilidade vai ficar 19 mais 6, que vai dar 25, dividido por 65. Vamos simplificar, porque essa resposta não tem aqui. Vamos dividir por 5, em cima e embaixo, né? E vamos encontrar finalmente 25 dividido por 5 dá 5, 65 dividido por 5 dá 13. Então, a probabilidade é 5 sobre 13, alternativa A de novo, pessoal. Então, um exercício tranquilo, de diagrama de Venn, né? Isso aqui se chama diagrama de Venn, né? Que é muito usado na teoria dos conjuntos para resolver esse tipo de probleminha. Também muito exigido aí nos vestibulares, muito batido esse tipo de problema, e uma habilidade que a Unicamp considera importante para os alunos. Beleza? Questão 52, Unicamp, primeira fase, provas Q e Z. Ana está treinando as habilidades matemáticas de seu irmão. Ela escolheu dois números, x e y, e avisou que os números satisfazem as seguintes desigualdades. Então, olha só, ela está falando, ó, primeira desigualdade, o número x, módulo de x menos 2, é menor ou igual a 2. Pessoal, como é que a gente pode interpretar isso, né? Eu gosto de interpretar assim, vamos pôr uma reta numérica aqui, né? Vamos pôr aqui o 2, tá? Aqui no meio. Vamos pôr aqui o 2. A distância entre o número x e o 2 é menor do que 2. Então, quem tem distância 2 do 2? Né? Se você pensar aqui, pode ser o 4. Qual a distância do 4 até o 2? 2, né? E também tem aqui o 0, certo, pessoal? Então, entre o 0 e o 4, a distância do 0 até o 2 e a distância do 4 até o 2 são menores que o 2, certo? Então, o que, que significa essa inequação aqui? Significa que nós podemos ter o x entre o 0 e o 4. Isso aqui, ó. Bolinha fechada, porque é menor ou igual. Ou seja, pensa comigo, se o x for 4, 4 menos 2 dá 2. E o módulo de 2 é 2, que é menor ou igual a 2. Se o x for 0, a distância entre o 0 e o 2, 0 menos 2, é menos 2. Módulo de menos 2 é 2. A distância é positiva. Por isso que é o módulo. Por isso que a distância é o módulo. Então, a gente tem entre o 0 e menos 2 dá menos 2. Módulo de menos 2 é 2, que é menor ou igual a 2. Se você pegar qualquer número aqui no meio, 1, 3, a distância entre o 1 e o 3 até o 2 é 1, que é menor ou igual a 2. O que não pode é pegar números aqui fora, maiores que 4 ou menores que 0. Né? Tem algumas pessoas que fazem isso assim, ó. Também dá para fazer, né? Quando o módulo está assim, x menos 2 menor ou igual a 2, a pessoa fala, ó, o x menos 2 ele é menor ou igual a 2 e maior ou igual a menos 2. E aí resolve duas inequações, né? Fica essa daqui, ó, x maior ou igual, esse menos 2 vai para lá, somando com 1 mais 2 vai dar 0. E também desse lado aqui, passa esse menos 2 para lá, somando, vai ficar 4. Então é a mesma coisa, ó. 0 menor ou igual a x menor ou igual a 4. Dá para fazer desse jeito ou simplesmente pensar assim. Tá? Então o problema, gente, que ainda não acabei de resolver, mas ele está querendo saber se você sabe o que é módulo, né? Então um exercício é importante, né? A ideia do módulo, né, da distância na matemática é fundamental. Então, a Unicamp capricha aí perguntando, né, se o candidato é capaz de entender essas coisas para passar para a segunda fase. A segunda desigualdade aqui que a menina está mostrando por irmão é essa, né? Y menos 3 em módulo, distância do Y até o 3, menor ou igual a 1. Então, a gente faz uma mesma coisa aqui, ó. Põe uma reta aqui, né? Põe o 3 aqui. E o que, que é a distância menor que 3? A distância menor que 1? É entre o 4 e o 2. Ou seja, nós estamos aqui, ó, nesse pedaço aqui.
Porque se você pegar números para a direita do 4, a distância desses números até o 3 vai ser maior do que 1. Se você pegar números menores que o 2, a distância desses números menores que o 2 até o 3 vai ser maior do que 1. Eu quero que a distância seja menor do que 1. Né? Podemos fazer aqui desse mesmo jeito, não vou fazer agora. Mas a questão é que esse daqui em azul é o x, né? E aqui em verde é o y. E aí ele faz algumas afirmações. O que o irmão de Ana pode concluir sobre os números? Aí tem que testar. X ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1? Gente, ó, o x está entre 0 e 4, não é? Então, faz de conta que o x fosse 4 no seu máximo aqui. E o y também pode ser 4 até o máximo. Então, não dá para dizer que se multiplicar isso aqui, x ao quadrado, né? Levar ao quadrado x, levar ao quadrado y, e somar vai ficar menor que 1. Essa aqui não. A B, x mais y é maior ou igual a 10. Não necessariamente, né? Aliás, não necessariamente nem nunca, porque o maior valor de x é 4, o maior valor de y é 4, e se você somar os dois dá 8. Nunca vai ser maior ou igual a 10. Não. A resposta certa é a C. Vamos analisar a D para ver que está errada também. Se você levar ao quadrado 4, que é o maior possível, e o outro 4, que é o maior possível, dá 16, e 16 que dá 32. Ele está dizendo que a soma dos quadrados é maior que 36. Maior ou igual a 36. Também não, né? Então só sobrou quem? A letra D, que está dizendo que o x mais y é menor ou igual a 8. Com certeza, porque o x é menor que 4, o y é menor ou igual a 4, o y é menor ou igual a 4. E se você somar os dois, no máximo vai dar 8. Então essa daqui é a resposta certa, a letra C. Novamente, um problema tranquilo, porém precisa conhecer, saber transformar isso aqui, né? A definição de módulo, transformar num intervalo. Então isso aqui, na verdade, é um intervalo, né? Quando a gente escreve isso, a gente está escrevendo a mesma coisa que um intervalo. Quando a gente escreve isso, a gente está escrevendo a mesma coisa o quê? Aqui eu não escrevi 0 menor ou igual a y. 0 não. O intervalo vai de 2 até 4. Então, seria 2 menor ou igual a y, menor ou igual a 4. Então, é saber transformar uma inequação modular num intervalo real. Tá bom, pessoal? Ah, finalmente chegou a questão 53, pessoal. Então, primeira fase, questões da prova Q e Z, primeira fase da Unicamp. Questão 53, ela acabou dando problema, vamos ver, ela foi anulada essa questão, então já vamos deixar aqui escrito. Questão anulada. Vamos ver por que ela foi anulada? Simples. Quem propôs ela não teve revisão. Unicamp, pisou na bola, hein? Como é que faz um vestibular desse tamanho e um erro assim dessa questão, um erro tão básico, né? Não teve uma revisão aí, o que aconteceu? Pessoal, coroa circular, né? Isso aqui é uma arruela, né? Então uma arruela é isso aqui, uma circunferência. E aí uma outra circunferência interna. Tem uma circunferência externa e uma circunferência interna. O círculo externo tem 60 centímetros de diâmetro. Então, o círculo externo tem 60 centímetros de diâmetro, então o raio é 30. Então, nós vamos dizer assim, ó, o raio externo, eu vou chamar de R maiúsculo, é 30. Se o diâmetro é 60, então o raio é 30. E a menor, que eu vou chamar de R, tem diâmetro 40, então o R é 20. Né? O que ele quer fazer? Ele quer pintar, né, essa arruela aqui. Ele quer pintar, então, essa área que está em preto aqui, que seria o que a gente chama de coroa, né? Coroa circular, um objeto que é de cálculo fácil aí para nós na matemática, porque basta a gente fazer a área da circunferência externa e tirar a área da circunferência interna. Então, é uma conta de menos, né? Duas áreas subtraídas, tá? A gente aprende, então, que a área da coroa, ela é o quê? Π vezes r ao quadrado, e r ao quadrado é a fórmula da área da circunferência, a área do círculo, perdão, circunferência não tem área, circunferência tem comprimento, da área do círculo, e aqui, menos π r ao quadrado, né? Dá para pôr o π em evidência, vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado. Então, isso aqui é essa área. O problema, ele está querendo pintar essas arruelas, e aí ele dá uma complicadinha aí na situação, dizendo que ele compra latas de tinta, cada lata dá para pintar 10 metros quadrados. Né? E aí, somente uma das faces da arruela será pintada, ou seja, nós vamos contar essa área só uma vez, né? O verso, digamos, não vai ser pintado. E quantas latas que vai precisar, sabendo que cada lata pinta 10 metros quadrados, para pintar 90 arruelas. Uma conta tranquila, vamos calcular a área da coroa. Importante dizer que essa área vai dar em centímetros quadrados, quando a gente usar esses números aqui. Aí depois a gente transforma em metros quadrados. Por quê? Porque a gente precisa ver, e depois a gente multiplica por 90, porque vão ser 90 vezes, né? 90 dessas.
e a gente vê quantas latas de 10 metros quadrados vai precisar. Quantas latas que tem capacidade de pintar 10 metros quadrados nós vamos precisar. Beleza? Então, aqui essa continha aqui, simples, né? A área igual a π vezes. Atenção, pessoal, esse problema não fala, né? Qual é a aproximação. Muito clássico nos vestibulares usar a aproximação π igual, aproximadamente igual, e o enunciado manda. Aí depende do que ele quer, né? Se o enunciado manda 3, ou se o enunciado manda 3,14 ou 3,1, né? Nós vamos adotar aqui, e já provamos que não vai ter diferença, nós vamos adotar π igual a 3, para simplificar. Dá para adotar π 3,14 e não vai mudar em nada, tá bom? Então, nós vamos já trocar esse π aqui por 3, beleza? Vamos deixar aqui 3, vezes. O errão é 30, 30 ao quadrado, menos o errinho que é 20, 20 ao quadrado. Isso vai dar, então vai dar 3 vezes 900, menos 400. 900 menos 400, 500, vezes 3, 1.500 centímetros quadrados, pessoal. Do centímetro para o metro, vamos passar isso para metro, né? São duas casas, né? São duas casas, só que ao quadrado são 4. Então, isso aqui, para passar para metro quadrado, nós vamos simplesmente dividir por 10.000. Ou seja, não dá vírgula 4 casas para trás. Está aqui, 1, 2, 3, 4. 1.500 centímetros quadrados são 0,15, 0,15 metro quadrado. Agora vamos, então, são 90 arruelas, então ele vai pegar 0,15 e vai multiplicar por 90, né? Vamos montar essa continha aqui para os amigos acompanharem as continhas de vezes do professor. 9 vezes 5, 45, vão 4, 9 vezes 1, 9, 4, 13, vai 1, 9 vezes 0, 0 e 1, 1, 0 aqui, e duas casas decimais. Então, 90 arruelas vão necessitar de 13,5 metros quadrados de tinta. Para 13,5 metros quadrados de área que eu vou ter que pintar com uma tinta, cuja lata, cada lata, pinta 10 metros quadrados. Ou seja, eu vou precisar, então, de duas latas. Porque uma lata pinta 10, não vai ser suficiente, e vou precisar da segunda lata que pinta 20, e pintaria com duas latas estas 90 arruelas. E a gente, tristemente, vai procurar alternativa. Isso é muito ruim, né? Pra gente quando a gente tá fazendo o vestibular, você faz, você não sabe se você errou. Professor mesmo, eu estava resolvendo ontem, putz, onde é que eu errei, né? Vai procurar, refaz os cálculos, faz de novo, vê se não errou na conversão, porque tem muitas coisinhas aqui, né? Então tem as áreas das coroas, a área da coroa, né? A continha aqui, depois tem a conversão do centímetro quadrado por metro quadrado, multiplicar por 90, são contas básicas, mas que às vezes no vestibular a gente erra, até todo mundo pode errar. Conta, todo mundo erra. Então, refaz o cálculo, olha de novo, perde um tempo e vê que 2 está errado, então chuta qualquer uma, mas o fato é que não tem alternativa, né? A resposta seria 2, tá bom, pessoal? Então, infelizmente, aí puxão de orelha na Unicamp, e pena aí para os candidatos que perderam tempo. Tem que perder tempo, porque você sabe o exercício, você quer chegar nele e não consegue achar a resposta. Valeu? Aí, questão 54, pessoal. Mais uma vez, Unicamp primeira fase pedindo função composta, né? Eles gostam dessas questões de função composta, g de f de x. Então, ele dá a função f de x aqui de primeiro grau, x menos 2. Dá g de x de segundo grau, x ao quadrado menos 4x. Manda fazer a composição, ou seja, g de f de x, e resolver a inequação g de f de x menor que zero. Uma função de segundo grau composta com uma de primeira vai dar uma de segundo grau. A gente vai ter que desenvolver ela e fazer a inequação, que é bem simples. Então, ele está analisando aí duas habilidades legais, que é a composição de função e depois a inequação de segundo grau, né? Então, vamos calcular aí primeiro, né? Como é que a gente faz isso? G de f de x, que a gente abrevia assim, né? GOF. GOF de x é g, você pega a g e vai aplicar a g na f. Então, a f vai ser o argumento da função aqui, né? G de x menos 2. O que a g faz? Ela eleva o x ao quadrado e subtrai 4x. Então, isso aqui vai ficar o quê? X menos 2 ao quadrado menos 4x menos 2, né? O argumento da função, ele fica sendo o 2, né? O x menos 2, desculpa. Vamos desenvolver aqui. Então, trinômio, aqui o quadrado perfeito. Então, x ao quadrado menos o dobro do primeiro pelo segundo, 2 vezes 2x, que dá 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado é 4, e menos, vamos fazer a distributiva aqui, ó,
né? Menos 4x mais 8, porque menos com menos vai dar mais. Então, menos 4x mais 8, essa é a GOF, tá? Vamos juntar aqui os termos semelhantes, x ao quadrado, menos 4x vai dar menos 8x, mais 4 mais 8 mais 12. Então, essa é a GOF de x, e aí ele fala, né, g de f de x, e ele fala que a gente tem que resolver essa equação aqui. Então, vamos aqui para cima, g de f de x, x ao quadrado, menos 8x mais 12, tem que ser menor que zero. Isso é a chamada inequação de segundo grau. A gente sabe, né, que a função de segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. Quando A é positiva, é concavidade para cima. Aqui, esses dois pontos são as raízes. Então, a gente sabe que a função ela é positiva aqui antes dessa raiz, ela é positiva aqui depois dessa raiz, e ela é negativa entre as raízes. Se eu estou querendo... E a bolinha aberta, né? A bolinha aberta porque é menor e não menor ou igual. Ou seja, tudo que eu tenho que fazer é achar as raízes dessa equação aqui, ó, desse polinômio, x ao quadrado menos 8x mais 12, quando que ele é igual a zero, né, pessoal? Podia fazer fórmula de Bhaskara, que é a mais querida aí do pessoal, mas vou fazer por soma e produto, né? A soma é 8 e o produto é 12. Isso aqui dá para fazer fácil, né? Quais números que o produto dá 12 e a soma dá 8, a gente descobre sem muito trabalho que as raízes são x' igual a 2 e x duas linhas igual a 6. Veja se está certo. O produto é 12 e a soma é 8. Então, essas raízes são 2 e 6, e a função vai ser negativa entre o 2 e o 6, beleza? Então, a solução dessa equação seria x pertence a R, se fosse em R, tal que 2 menor que x menor que 6. Isso é a solução considerando o conjunto R, todos os números entre 2 e 6. Mas, cuidado aí no enunciado, a quantidade de números x inteiros, que x pertence a z, que satisfazem a equação. Então, ele quer saber quantos inteiros tem aqui. Pessoal, por favor, quantos inteiros tem entre 2 e 6? Nós temos o 2 e o 6 não conta, estão na ponta. Vai sobrar quem? O 3, o 4 e o 5. Então, né, se é pensando em x inteiros, nós temos como solução 3, 4 e 5. O número de elementos desse conjunto é 3, alternativa B. Tá bom, pessoal? Então, de novo, recapitulando, saber o que é composição de função, g de f, f de g, tem que treinar isso aqui, desenvolver algebricamente, resolver para uma polinômio de segundo grau, e depois saber resolver uma inequação de segundo grau bem básica. Alunos capacitados, alunos treinados podem chegar a fazer isso sem muita dificuldade. Valeu? Bom, pessoal, essa então para mim foi a questão, né? Questão 55 da prova QIZ. Acho que é a questão mais bonita da prova, a questão parece simples e é uma questão apenas de semelhança de triângulos, né? Mas ela dá um trabalho, dá um trabalhozinho, então essas questões são legais da gente ver, né? Então é simples o desenho, né? Ele fala assim, tem um triângulo aqui, já aviso que muita gente podia pensar que é um triângulo retângulo, não está dizendo que aqui o ângulo é reto, né? Então a gente não pode supor isso, né? Mas a gente tem dentro desse triângulo dois quadrados, né? Então você tem esse quadrado aqui pequenininho e esse outro quadrado aqui. E ele dá alguns valores. Então eu peguei a questão aqui, eu peguei essa imagem, aumentei ela um pouco porque eu vou fazer um estudo aqui de semelhança. Tem vários triângulos semelhantes e é a partir da semelhança desses triângulos que nasce a solução. Então eu vou colocar os dados, ele fala, olha, o segmento aqui, ó, o segmento AG mede 4, né? Então vamos colocar esse dado aqui no segmento AG aqui, ó, 4, tá? E o lado GH do quadrado menor mede 3. Então aqui a gente tem 3, né? E aqui a gente tem 3. Isso aqui é um quadrado, aqui é tudo 3, ó. E a gente vai usar todos esses pedaços aqui para construir a nossa semelhança. Então eu vou tirar o enunciado daqui, vou ficar com essa figura grande só para a gente poder escrever bastante e desenhar bastante, para vocês verem com calma, tá bom, pessoal? Pronto, então faltou dizer que o que ele quer descobrir é o comprimento do segmento EF, né? Então eu vou chamar o comprimento do segmento EF de x, tá? Então, onde que nós vamos começar? Olha, então vamos lá. Aqui é um quadrado, certo? Então, sendo isso aqui um quadrado, isso aqui é um ângulo reto, né?
e esse aqui também é um ângulo reto. Aí, esse triângulo retângulo, ele é composto de um ângulo reto, como todos os triângulos retângulos, e dois ângulos agudos, que eu vou usar cores aqui, tá? A gente podia chamar de A e B, alfa e beta, né? Eu vou chamar esse ângulo aqui de vermelho e o outro ângulo aqui de verde, tá? Então, esse triângulo retângulo, ele é azul, vermelho, verde, tá? E olha só, de cara, a gente percebe que um cateto é 3, o outro cateto é 4. Pessoal, naturalmente que todo mundo sabe que um triângulo retângulo de cateto 3 e 4, pelo teorema de Pitágoras, vai me dar hipotenusa igual a 5. Então, já descobri aqui esse triângulo AGD, ele é 3, 4, 5, né? E os ângulos são esse vermelho aqui. Então, importante, o que é importante a gente perceber? Eu vou usar isso agora direto no exercício. Quem é o cateto oposto ao vermelho? Então, o ângulo vermelho está aqui, o cateto oposto é o 3. Quem é o cateto oposto ao verde? O cateto oposto ao verde é o 4. E a hipotenusa é o 5. Então, vai existir uma proporção aqui. E eu vou propor que a gente pense assim, ó, pessoal. Eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever 3 sobre 4 sobre e 5 sobre. O que é 3, 4, 5 sobre? Eu estou pondo aqui, numa ordem que eu escolhi, os catetos e a hipotenusa desse triângulo. Agora, eu vou buscar outro triângulo semelhante a esse. Então, nós temos assim, ó, aqui é um ângulo reto também, ó. Aqui é um quadrado, então aqui é um ângulo reto. Se você considerar esse triângulo AEI, que bate aqui na ponta, não tem letra aqui, né? Sei lá, M, ponto M aqui, esse triângulo AEM, a gente pode descobrir que esse triângulo retângulo também tem um ângulo reto, naturalmente, um ângulo vermelho, com certeza, então, esse outro ângulo aqui é um ângulo verde. Porque o ângulo vermelho e o verde somam 90. Tá? Só que aqui a gente tem outras medidas. Então, aqui eu tenho um 3, que é do quadrado, né? Aqui eu tenho um pedacinho, esse pedacinho aqui, ó, que eu vou chamar de B, tá bom? E aí eu tenho outro pedacinho HM aqui, ó, que eu vou chamar de A, tá bom? Porque eu não tenho esses valores. Eu quero escrever, então agora olha esse triângulo HM, esse triângulo aqui, ó, nem tem nome esse pontinho aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, que eu tô circundando aqui. Esse triângulo também é retângulo, olha só, né? Ele também é retângulo, tem um ângulo reto aqui, tem um ângulo verde aqui e vai ter um ângulo vermelho aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui, vamos voltar para esse triângulo aqui. O que é o 3? O 3 é o cateto oposto ao ângulo vermelho. Nesse outro triângulo, quem é o cateto oposto ao ângulo vermelho? É o A. Então aqui eu vou escrever aqui embaixo A. O que é o 4? O 4 é o cateto oposto ao ângulo verde. Quem que é o cateto oposto ao ângulo verde aqui, ó? É o 3. Tá vendo aqui, ó? Então aqui é o 3. E quem que é o 5? O 5 é a hipotenusa. Então ele vai ter uma proporção, porque esses dois triângulos são semelhantes. Então o oposto ao ângulo reto, que é a hipotenusa, é o B. Gente, olha só que legal. Eu tenho aqui, ó, 4 para 3, que é uma razão. E essa razão é igual a 3 para A. Então eu consigo descobrir o valor de A com uma regra de 3 aqui, né? 4 vezes A igual a 9, tá certo? E o A, então, esse A que eu não sabia, agora eu sei, ele é 9 quartos. Ou 2 inteiros e 1 quarto, 2,25, né? Vou deixar como fração mesmo. E também consigo, pessoal, descobrir o valor de B através dessa mesma razão 4 sobre 3. Eu faço em cruz aqui, vai ficar como? 4B igual a 15. Quem é que é o B? 15 sobre 4. Beleza? Então eu tenho o valor de A e de B. E agora, por último, eu vou olhar esse triângulo aqui de baixo, ó. Esse que tem a base DE e um outro ponto aqui. Percebe que a hipotenusa dele é 3? Né? Então eu vou escrever de novo uma proporção aqui com o 3 sobre, o 4 sobre e o 5 sobre. De novo, desse triângulo original aqui, que é o 3, 4, 5. Né? E aí eu vou perceber que esse triangulinho aqui embaixo, ele é retângulo. Vamos perceber uma coisa, pessoal? Olha só. Aqui é um ângulo reto, não é? Aqui é verde. Verde mais vermelho dá 90. Então aqui eu tenho 180. Eu tenho 90 aqui no meio. Eu tenho verde aqui. Então com certeza eu tenho vermelho aqui. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Daria para perceber porque essa reta aqui, como é um quadrado aqui, ó, esse segmento aqui, ele é paralelo a esse, né? Então daria para perceber facilmente, não precisava fazer isso que eu falei. E, de novo, se eu tenho um triângulo retângulo com um ângulo reto e um ângulo vermelho, o outro ângulo é o complementar, que é o verde aqui. Então eu tenho aqui, de novo, um outro triângulo semelhante a esse primeiro, semelhante a esse segundo,
na razão, né, aí que nós vamos escrever agora. Então, de novo, aqui eu tenho o cateto, o 3 é o cateto oposto ao vermelho. Agora falta a gente dar um nomezinho aqui. Então, presta atenção nessa jogadinha aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, tudo aqui é o lado do quadrado, certo? O lado do quadrado grande, que é o que eu quero descobrir, que eu chamei de x. Então, esse pedacinho aqui, ele é x menos b, concorda? Ele é x menos b. Então vamos lá, ó. Quem que é o 3? Aqui, ó, no triângulo original. Nesse, original não, nesse primeiro triângulo aqui que a gente considerou. O cateto oposto ao 3, o cateto oposto ao ângulo vermelho é o 3. Então aqui eu vou pôr embaixo desse 3 aqui, eu vou pôr o cateto oposto ao ângulo vermelho, que é o x menos b. O do 4, que é o oposto ao verde, eu não vou usar, porque o oposto ao verde é esse pedacinho de E que eu não quero. Vocês vão ver que eu não preciso dele. Vou tirar ele daqui. E o do 5, aqui o 5 é a hipotenusa, então eu vou pegar a hipotenusa aqui, que é 3. Essa hipotenusa aqui é 3. Pronto, ó, aqui eu tenho, essa aqui a gente pode tirar daqui, eu tenho esta igualdade de razões, essa proporção aqui. Então o que essa proporção está dizendo? 5x menos b, 5 vezes x menos b, igual a 9. Quem que é, então? Vamos passar o 5 dividindo. Não preciso distribuir. X menos b é 9 sobre 5. Quem que é o x, então? É 9 sobre 5. Vou arrumar aqui bonitinho. Quem que é o x, então? É 9 sobre 5 mais b. Tá? O x é 9 sobre 5 mais b. E o b eu tenho, é 15 sobre 4. Então, vou vir aqui para cima, ó. X igual a 9 sobre 5 mais o b, que é o que eu acabei de achar, 15 sobre 4. Agora eu tenho que somar isso aqui. Faz o MMC entre 5 e 4, que é 20. 20 dividido por 5, 4, vezes 9, 36. Mais 20 dividido por 4, 5 vezes 15, 75. X igual a 36 mais 75, que vai dar 111. É isso, pessoal? Dividido por 20. 111 sobre 20 é o valor de x, que é a alternativa, ficou pequenininho aqui, mas é a alternativa B. Você vai ver aí no enunciado se você tiver ele. Tá? Tá bom, pessoal? Então, olha só, recapitulando, né? Nós usamos semelhança de 3 triângulos. Pessoal, eu nem sei dizer quantos modos diferentes cada pessoa pode pensar nesse problema, né? Eu encontrei esses 3 triângulos, que é esse daqui, né? AGD, esse outro HM, e aqui um outro pontinho que eu nem dei nome, né? Esse daqui, ó, tô circundando aqui no vídeo. E aqui, ó, esse outro aqui, DE, e esse outro pontinho aqui, tá? Então, esse triângulo é semelhante a esse, que é semelhante a esse. E eles têm sempre, né, essa 3, 4 e 5, e embaixo os correspondentes. Então, é um exercício muito bom de semelhança de triângulos. Parabéns ao autor dessa questão. É uma questão muito bonita e eu espero que você, se fez a prova, tenha acertado. E se você acertou, com certeza você tem boas habilidades de geometria plana. Se você não acertou, se você ficou meio perdido, procura entender isso aqui, estudar a semelhança de triângulos. A gente tem vídeos aí no canal falando de semelhança. Mas lembre-se, são formas de fazer que podem variar de pessoa para pessoa. Eu assisti 2 ou 3 vídeos já por aí, vi soluções desse problema diferentes. Então, essa foi a minha. Não sei se foi a melhor, mas de qualquer forma vale como aula para você pensar do seu jeito. Tá bom, pessoal? Uma questão aí de progressão aritmética, muito legal também, usando a soma, né, uma progressão aritmética A1, A2, A3, tal, 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 e de razão R, e uma outra sucessão, uma outra sequência definida por S1, S2, S3, onde cada um dos termos aqui, o S1, S2, é a soma dos termos até o, por exemplo, S2 é o A1 mais A2, S3 é o A1 mais A3, né? Então, assim, vamos escrever isso aqui de uma forma mais clara aqui, né? Nós temos uma PA, A1, A2, A3, etc. É uma progressão aritmética de razão R, né? E depois a gente tem... Então, aqui A é uma progressão aritmética de razão R, e a outra é uma sequência que não é uma PA, ela é definida assim, ó, é o S1, S2, S3, etc. Né? Quem que é o S1? O S1 é o A1. Quem que é o S2? O S2 é o A1 mais o A2. É a soma dos termos, né, pessoal? Para quem estudou PA aí,
Cada uma dessas S's aqui é a soma dos termos. Então, que seria o S3? O A1 mais o A2 mais o A3. E assim por diante, tá? Então, vamos ver o que ele está pedindo, ó. Sabendo que 168, 220 e 279 são termos consecutivos dessa sequência, então ele está dizendo, ó, 168, 220 e 279 são somas e consecutivas que aparecem nessa sequência aqui. Então, faz de conta, nós não sabemos aonde que está o 168. Vamos dizer que ele é um S de P termos, né? Ou seja, A1 mais A2 mais A3 até o termo P. Isso aqui, vamos escrever assim, ó, A1 mais A2 mais A3 mais etc. até o AP. E isso ele está falando que é 168. O próximo, 220, ele é o S. Ele falou que são consecutivos esses termos, tá? Aqui, ó, consecutivos. Então, esse é o SP mais 1. Quem que é o SP mais 1? É o A1 mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais o AP, onde eu cheguei, mais o AP mais 1, ou seja, um termo a mais. E isso é 220. Horas bolas, pessoal. Vamos lá. O que acontece? Horas bolas foi bom, hein? Se eu somei, eu tinha aqui uma sucessão, uma sequência de termos somados, A1, A2 até o AP, dava 168. E aí eu peguei, no próximo termo, somei todo mundo a mesma coisa, até o SP, e somei mais um, a diferença entre 168 e 220 é justamente esse A aqui, ó. Esse termo aqui, ó. Então, esse AP mais 1, ele é exatamente 220 menos 168. Então, é isso que eu vou escrever agora. Quem que é esse AP mais 1? É o terminho lá, que eu não sei em que posição que ele está. Está na posição P mais 1. É 220 menos 168. Então, esse termo P mais 1, ele é 52. Que é essa diferença. Beleza? Agora, olha só, ele vai dar mais um, que é o 279, que é o SP mais 2. Ou seja, eu vou pegar mais um termo mais para frente ainda nessa sequência das somas. Ele é o A1 mais o A2 mais o A3 mais tal, até o SP mais, o AP mais 1, eu vim até aqui, e um a mais, o AP mais 2. E isso vai dar 279. De novo, a mesma lógica. Qual é a diferença entre esta soma aqui e essa de baixo? É esse termo AP mais 2. Então, o que eu estou descobrindo? Que o AP mais 2 é a diferença de 279 e 220. Correto? Que é exatamente 59. Aí que vem a coisa mais legal, gente. Olha só. Você já achou um termo, um A, dessa sequência primeira aqui, dessa PA, que é 52. E um seguinte, por que eu sei que é o seguinte? Porque aqui é P mais 1 e aqui é P mais 2. É o próximo. É 59. Eu tenho dois termos consecutivos de uma PA. E ele está me perguntando qual é a razão dessa progressão. Ora, se um termo é 52 e o outro é 59, a razão dessa progressão é simplesmente 59 menos 52, que é o nosso 7, que a gente vai encontrar na alternativa B. Então, pessoal, um exercício de progressão aritmética que envolve soma, mas não envolve a fórmula da soma, aquela fórmula que a gente conhece da soma, mas envolve compreender o que é a soma. Então, é um exercício bacana porque ele entra no âmago assim da questão da PA. É uma prova conceitual essa prova da Unicamp. Então, não basta eu saber fórmulas, eu preciso saber pensar o que são as progressões aritméticas, o que são as somas dos termos e como elas se estruturam e como eu posso escrever algebricamente. Então, aparentemente, o problema é simples, né? É fazer 220 menos 168, que dá um número, e fazer 279 menos 220, que dá 59, e desfazer a diferença entre esses dois. Então, é um problema simples, mas precisa compreender bem o que são as progressões aritméticas. Então, um exercício conceitual da Unicamp, bem bonito, e eu acho difícil, assim, para a galera, vamos dizer, precisa estar bem treinado, gente. Precisa fazer. Não é que ele é difícil, mas precisa estar bem fluente aqui nessa matéria. Valeu? Questão 57, muito clássica, pessoal. Ele dá uma parábola, y igual a x quadrado mais bx mais c. Não dá uma parábola, ele dá a expressão, né, de uma função de segundo grau, que é uma parábola, e fala que essa parábola passa por 3 pontos. Então é o típico problema de conhecer 3 pontos
de uma parábola e achar quem é o A, o B e o C, e depois de achar quem é o A, o B e o C, multiplicar A vezes B vezes C para achar a alternativa. Então, exercício clássico, e a gente sabe que isso a gente vai resolver com sistema linear. Então, quando eu falo que o ponto P, 0,4, então aqui, ó, 0,4, 0 menos 4, desculpa, passa pela parábola y, a parábola é y igual a ax² mais bx mais c. O que ele está falando quando passa pelo ponto 0 menos 4? Ele está falando assim, olha, quando o x é 0, o y é menos 4. Então, vou substituir isso aqui, vocês vão ver que legal, porque já vai me dar direto esse c aqui, ó. Quando o y é menos 4, então aqui, menos 4, igual. Quando o x é 0, a vezes 0 ao quadrado vai dar 0, b vezes 0 vai dar 0, mais c. Ou seja, a conclusão de cara, o c é menos 4. Já conheço o c, vou guardar ele aqui. Né? Qual seria a próxima equação? Pegar o próximo ponto, que é 2 menos 1. Um pouquinho mais para cá. 2 menos 1. Então, de novo, vou escrever essa expressão aqui. Quando o x é 2, o y é menos 1. Então, vamos escrever assim, ó. Vamos escrever o contrário. Vamos escrever. Quando o x é 2, 2 vezes 2, 4. A. Então, vai ficar 4A. X é 2 mais 2B. E o C é menos 4, acabei de achar. Então eu escrevi ax² mais bx mais c para x igual a 2. Isso vai dar um y igual a menos 1. Então eu tenho uma equação aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Vou passar para lá, vai ficar 4a mais 2b do lado esquerdo. E do lado direito, o menos 4 vai somando. Então vai dar mais 4 menos 1, que vai dar 3. 4a mais 2b igual a 3 é uma equação. E agora vamos pegar de novo a mesma coisa. O terceiro ponto, menos 2, 5. Quando o x é menos 2, o y é 5. Legal, pessoal, que quando o x é 2, quando o x é menos 2, ao quadrado vai dar 4. Então aqui vai começar igual, 4a. Agora aqui, em vez de ser mais 2b, vai ser menos 2b. O c é menos 4, a gente já achou lá no começo. E quando o x é menos 2, o y é 5. E vamos transformar isso numa outra equação. Vai ficar 4a menos 2b. E aí o 4 passa para lá, menos 4 passa para lá, somando, vai dar 9, igual a 9. Essa é a segunda equação. E aí, pessoalzinho, o que a gente tem aqui? Um sistema de equação, né, que a gente vai resolver pelo método da soma, porque está na cara aqui, ó. Peguei aqui, somei 2b com menos 2b, deu 0. 4a com 4a deu 8a. 3 com 9 deu 12. Vem aqui para cima, ó. 8a igual a 12. Quem é o a? 12 sobre 8. Vou simplificar, vou dividir por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. Achei o a. Pega qualquer uma das duas equações. Pode pegar o 4a mais 2b igual a 3, ó. E vamos substituir o a por 3 meios. Vai ficar 4 vezes 3 meios mais 2b igual a 3. Beleza? 4 vezes 3, 8. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. Deu 6 mais 2b igual a 3. 2b igual a 3 menos 6, que vai dar menos 3. E aí, finalmente, o b igual a menos 3 meios. Então, olha, o a é 3 meios, o b é menos 3 meios, deixa eu ver se eu não errei aqui. Isso, e o c é menos 4. O que ele está pedindo? A vezes b vezes c. Então, vamos lá? Simplesmente fazer a vezes b vezes c. Quem é o a? Menos 4. Vezes b, menos 3 meios. Opa, tudo errado, professor. Quem é o a? 3 meios. Quem é o b? Menos 3 meios. E quem é o c? Menos 4. Multipliquei tudo isso, ó. 2 com 2 vai cancelar aqui. 2 vezes 2, 4. Cancela com esse 4. Menos com menos vai dar mais. 3 vezes 3, 9. É a resposta de A vezes B vezes C. Alternativa D, pessoal. Então, exercício clássico aí, Unicamp explorando, né? Eu conheço 3 pontos de uma função de segundo grau, de uma parábola. Então, eu conheço, a partir dos 3 pontos, eu consigo descobrir a expressão da parábola. Nesse caso ele não pediu, mas eu poderia escrever y igual a 3 meios x² menos 3 meios x menos 4, né? Seria a parábola
a função dada aí, que ele não está pedindo, ele está pedindo só A vezes B vezes C, mas um problema clássico, espero que você tenha entendido. Valeu? Última questão, pessoal. Unicamp, primeira fase, prova Q e Z, né? Essa prova de 12 questões de matemática, né? Um problema de função trigonométrica, de gráficos, né? Senoides, cossenoides aí, mais uma função diferente, que é essa daqui, ó. Vou pular esse contexto, gente, porque o que está perguntando aqui é o seguinte: aqui está tá a função, é uma função que tem seno e cosseno na sua escrita aí, na sua expressão, e tem 4 gráficos aí, ele pede qual que é o melhor gráfico, ou qual é o gráfico, né? Aqui o gráfico que melhor representa, na verdade é o gráfico que representa realmente essa função. É um exercício que a gente faz um pouco por eliminação, porque uma função que tem seno e cosseno juntas, ela não é bem estudada pela gente. A gente não estuda, a gente estuda ou a função seno e todas as variações lá, ou a função cosseno e as variações do período, o número que multiplica aqui na frente, etc, né? Mas a gente sabe que essas funções são funções periódicas, né? Então aqui o que importa, para começar, pessoal, é assim, ó, ponto de partida. Percebe? Eu diminuí um pouco o tamanho para caber, mas olha, aqui no x igual a zero, ou no t igual a zero, né? A gente está partindo aqui do 16, na A, e na B também está partindo do 16. Na C e na D está partindo do 20. Então a gente já tem que pensar aqui, ó, o que seria o Q de zero. Q de zero. Quando t igual a zero, vai ficar 20 mais 2 seno de zero menos 4 cosseno de zero. Pessoal, não dá para ir para a prova sem saber. O seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1. Então o Q de zero vai dar 20 menos 4, que é 16. Então, esta C está fora e essa D está fora. Ele parte aqui do 16, tá? Ambas são crescentes na alternativa A e na alternativa B. Mas olha só, pessoal. Na alternativa A, ela vai periódica, bonitinha, né? Ela tem cara de senoide aqui. Ela desce, depois ela sobe de novo. Tem, né, o comprimento da onda aqui certinho. E aqui ela é uma função estranha, né, pessoal? Ela sobe, depois desce. É aqui ela queria pegar o aluno por causa desse mais 2 seno, menos 4 cosseno. Né? Se a gente fizer, por exemplo, outros valores notáveis, assim, por exemplo, se a gente pegar o π, né, o que seria π? Q de π? 20 mais 2 seno π, menos 4 cosseno π. O que daria isso? Né? O seno de π, ele é zero também. Isso aqui vai, né? E aí, o cosseno de π é menos 1. Então, aqui daria 20 mais 4, que daria 24. Então, essa função aqui, ela, né, vai do 16, aí lá no π, ela vai, né, no 3,14 aqui, ela vai até o 24, né? Já percebe aqui que não dá para ser a b? Depois, se você pegar outros valores, você vai ver que essa função aqui, ela vai subir, depois, sei lá, podemos fazer Q de π sobre 2, ou de 3π sobre 2, né? Já passamos do π, então tá aqui o nosso ciclo, né? Vamos lembrar assim, a gente fez aqui o zero, depois a gente fez o π, eu nem fiz o π sobre 2 aqui, porque ele vai subir aqui, ó, então 0, π sobre 2, que é 1 e pouco, vai estar aqui, 1,5 aqui embaixo, mais ou menos. Depois aqui no π, ele vai estar aqui no 3,14 e vai estar aqui nesse 24, né? Depois ele vai descer, e aí, aqui, se a gente pegar o 3π sobre 2, que é aqui embaixo, ó, 3π sobre 2, né? Você vai ter 20 mais 2 seno de 3π sobre 2, menos 4 cosseno de 3π sobre 2. Aqui, quem anula é o 3π sobre 2, que o cosseno dá zero. E aqui vai ficar seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então vai ficar 20 menos 2, vai dar 18. Né? Então, no 3π sobre 2, ele vai dar 18, mais ou menos aqui, ó. Depois ela vai voltar a fazer isso e vai subir. Então, ele não vai cair aqui para baixo, né, pessoal? Como é que o y pode dar esses valores aqui mínimos, ó, 5, né, perto de 5, aqui, ó, não dá para esses... Ele não vai chegar nesses mínimos nunca, tá? Então, essa função, ela não é uma função fácil, assim, da gente estudar. Se eu fosse ter que explicar exatamente por que essa função é uma senoide, ela vai virar uma função seno, na verdade, ou seja, dá para escrever essa expressão como uma única função seno, mas, e por isso ela tem esse gráfico. Não é esperado do candidato que ele saiba escrever essa expressão numa função seno única, mas é esperado que ele saiba dizer que não dá para ser essa alternativa B, não dá para ser a C, não dá para ser a D. Então a resposta correta
é a alternativa A. Então, uma questão... Eu não gosto de resolver questões assim por eliminação, eu não gosto de resolver ela completamente, eu gostaria de fazer... Dá para fazer, eu não vou fazer aqui nesse vídeo, mas daria para tentar transformar essa função numa única função seno, com alguns artifícios aí. Não é muito difícil, é só pensar na tangente, e daria para explicar essa função bonitinho. Não é objeto do ensino médio estudar funções como essas, não é muito comum. Mas sim, saber diferenciar entre essas quatro e saber que, por exemplo, a C e a D não dá para ser, porque começam aqui no 20, só sobrou a A e a B, e essa função da letra B aqui muito estranha, né? Ela chega em valores mínimos aqui, muito baixos, ela perde essa característica da periodicidade, então ficamos na A, tá bom? Não é o jeito mais legal de fazer, mas o objetivo aqui era resolver e tentar convencer você de que a alternativa está certa. Então, com isso, a gente fecha essa conclusão, fecha essa prova. A conclusão é uma prova boa, gosto da prova da Unicamp, uma prova que tem questões boas, bem conceituais, bem formuladas, diversificadas, né? Ele mexe aí com probabilidade, geometria plana, sucessões, sequência, progressão aritmética, semelhança de triângulo, etc. E ela é bastante ampla, né? E ela seleciona bons candidatos. Assim, o pessoal, para fazer essa prova de matemática e gabaritar essas 12 questões, é para alunos bem preparados. Eu gosto de dizer que se um cara acertou aí 12, 10, 11 questões dessa prova, 9, é um cara que é um forte candidato para passar na Unicamp aí para passar na prova da segunda fase em matemática, porque essa é uma prova nível alto, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem aí, escrevam suas dúvidas. Deixa lá o seu like, vê se você gostou. Se você ficou com dúvidas, não ficou muito claro, porque foi a correção muito rápida, né? Fala lá nos comentários. Se você curtiu a correção, se você achou legal, dá um comentário lá para mim, que isso dá uma moral aqui pra gente. A gente tá precisando, né? Então os nossos vídeos aí estão precisando de comentários. Quem sabe você não é o primeiro aí a dizer gostei, ou então resolve melhor essa questão, me explica melhor esse ponto. Se você fez a prova, espero que você tenha ido bem. E vamos nos ver na segunda fase. E aí tem mais Enem pela frente, FUVEST. Tamo junto, pessoal. Então, aquele abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.